Olá, sexto ano, bom dia, alunos, tudo bem? Espero que sim, tá bom? Bom, na nossa aulinha de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai finalizar a nossa correção, né? Terça-feira não deu tempo da gente concluir a correção, a gente vai finalizar ela hoje e posteriormente a gente vai estar conversando, meninos, em relação a deslizamentos de terras, tá bom? Daí eu vou voltar para vocês, vou falar onde que é nessa imagem que vocês estão vendo aí agora, né? Esse desmoronamento aí que aconteceu, aonde que é, por que que aconteceu, tá bom? Então vamos ficar ligadinho aí, prestem bastante atenção, tá bom? É importante anotar qualquer dúvida que vocês estejam, tá? Fica com o caderno em mãos para você anotar qualquer coisa, tá bom? Boa aula a todos! Vamos lá então, meninos, começar a nossa correção. Professora, aonde, né? Coloquei para vocês lá no LA, né? Página 26 e página 27. Número 10, né? Número 10 tem lá a letrinha A, B, C. E o número 11 só a letrinha A que eu falei para vocês. A letrinha B não, tá? Então a gente vai fazer a correção 10, A, B, C e o número 11 somente a letrinha A, ok? Preparados? Vamos lá! Bom, meninos, o número 10 fala assim: confira no seguinte planisfério a seguir as principais rotas mundiais de transporte de petroleiro. Bom, meninos, o número 10 fala assim: confira no planisfério a seguir as principais rotas mundiais de transporte de petróleo. As rotas mais utilizadas pelos petroleiros, navios que transportam petróleo e seus derivados, tornam-se áreas sujeitas à ocorrência de vazamento de óleo e outras formas de poluição. Com base no mapa, identifique as questões a seguir, né? Na América do Norte, para vocês terem noção, a gente teve dois grandes vazamentos aí. Um aconteceu no ano de 2010 e o outro aí no ano de 1989, tá? Esse de 1989 aconteceu na costa do Alasca aí, né? Quando vazou aí do petroleiro Exxon Valdez entre 41 mil a 120 mil metros cúbicos aí, né, de petróleo. E em 2010, quando explodiu aí a plataforma petrolífera no Golfo aí do México, né, ao sul dos Estados Unidos e no nordeste do México, tá bom? Em relação, meninos, né, a esse título, Comércio Mundial de Petróleo, Petróleo Bruto e Derivados, né? O que seriam esses derivados aí desse petróleo, né? Por exemplo, o que são, meninos, derivados de petróleo? Gasolina, combustível de aviação, óleo diesel, óleos lubrificantes, né? Produtos asfálticos aí, tá bom? Entre outros são derivados de petróleo, tá bom? Então a gente vai observar que, né? A gente tem, ó, nós temos, meninos, deixa eu colocar aqui certinho para vocês, aqui, ó, né? Aqui, nesse ponto aqui tá acontecendo o quê, né? Tá acontecendo a exportação, né? A exportação aqui, vamos pegar aqui na América do Sul, né? Olha só onde tá, né? A setinha aqui, aqui é na Venezuela, então, ou seja, a Venezuela está exportando, tá bom? A Venezuela está exportando e outros países também. Da mesma forma, ela está importando, só que em menor proporção, né? Algum derivado aqui já é para o Brasil, né? Tá vendo? E essas outras também, né? Na Ásia, na Europa, né? Na Oceania aqui embaixo, né? Ela está o que na Oceania? A gente observa que está importando, né? De outros países aqui, tá bom? No continente africano a gente também, né, observa, né, que o continente africano ele está o quê? Ele está exportando aí, né, para outros países, apenas uma pequenina aqui, ó. Estão vendo? Que ele está importando aqui, tá bom, meninos? Então vamos lá, né? Com a ajuda de um atlas, né, você precisaria ter para responder essas questões aí, né? Então aí pergunta na letrinha A, para mim colocar 3 importantes áreas de exportação, né? De venda de exportação aí. Então a gente pode observar que, né? Uma delas, o Oriente. Vou colocar aqui para vocês. Opa. O Oriente, o que, meninos? O Oriente Médio. Outra que a gente consegue observar uma grande potência aí, né? Em vários recursos, né? Sempre vai aparecer o quê? A Rússia, né? Então, outro importante aí é a Rússia.
Eu já comentei outro com vocês, que na América do Sul, né? Na questão de petróleo, né? A questão da Venezuela. Na Venezuela, tá bom? Tranquilo, meninos? A gente também vai conseguir observar, deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui a gente vai observar, né, no continente africano, na África subsaariana, no Golfo da Guiné, tá bom? Também, tá? Então seria aí Oriente Médio, Rússia e Venezuela. Aí vamos colocar entre parênteses, né? Ou ainda. Ok, meninos? Né? Então ficou Oriente Médio, Rússia e Venezuela, ou ainda Golfo da Guiné, na onde? Na África subsaariana. Deixa eu deixar ela bem destacada aqui. Deixa eu colocar para vocês. Aí, colocar de vermelho, tá bom? Então a resposta ficou. Agora já é diferente, né? Agora quer saber 3 importantes áreas de importação, que importa, né? Ou seja, eles vão comprar, né? Em relação ao petróleo, né? Importação de petróleo, tá? Então se a gente for observar aí aonde, né? Que compra bastante, né? A maioria do que a gente consegue observar, deixa eu subir aqui de novo, né? Tá indo rumo ao quê? Ó, aqui. Tá indo rumo aos Estados Unidos. A gente consegue observar também na Europa, né? A gente consegue observar também no Japão e também na Ásia, né? Na parte da Ásia ali que a gente consegue observar, né? É chamada de Ásia Meridional, tá bom? Por isso que eu falei, nessa atividade vocês precisariam estar aí, né? Com o Atlas, tá bom? Então vamos lá colocar, tá bom? Estados Unidos, Europa, Japão, Ásia Meridional. Deixa eu destacar aqui para vocês também. Ok. E a última aí, meninas, a letrinha C. Pergunta pra gente: 3 mares ou trechos de oceanos muito utilizados como rota de transporte de quê? Como rota de transporte de petróleo, né? Novamente, é importante, meninos, se vocês não conseguiram fazer, tá com o Atlas aí, com o mapa, para vocês estarem observando, tá bom? Onde que fica, como que é, tá bom? Então, seria aqui, sexto ano, né? O mar o que? Mediterrâneo. Outro, meninos, o mar, né? Importante, Mar Vermelho. Em relação ao oceano, a gente pode estar colocando, se a gente observar, Oceano Atlântico. Oceano Atlântico, meninos. Vou colocar aqui o Oceano Atlântico Norte. O oceano que também, se a gente for observar, Oceano Pacífico, né? E vamos acrescentar, né, esse Oceano Pacífico que a gente for observar, né, seria ali aproximado na costa, deixa eu colocar
na costa do Japão, tá bom? Outro, meninos, Oceano Ártico, né? Esse aí já ao norte, como a gente observa aí, ao norte da Europa, tá bom? Opa! Oceano Ártico, aonde que eu falei? Ao norte da Europa, tá bom? Ao norte aí da Europa, tá? Então, o número 10, A, B e C, ok, tá? Próxima parte, qual? Número 11, letrinha A, ok, sexto ano? Ah, deixa eu destacar aqui, eu não destaquei essa, né? Pra ficar igual as outras aí, tá bom? Bom, meninos, vamos finalizar a nossa correção na página 27, número 11A. Fala assim, faça uma pesquisa sobre os recursos naturais para descobrir as respostas das questões a seguir. A gente só quer saber da resposta, né? Da letrinha A, né? Primeiramente, eu tenho que entender o que são esses recursos aí, esses recursos naturais, né? Nada mais é do que, né? Bens aí da natureza que o homem vai utilizar aí, como o quê? Como o ar, como a água, como o solo, né? E eles costumam ser classificados em dois, né? Em recursos renováveis e não renováveis, tá bom? Em relação ainda aos recursos naturais, a gente pode comentar que existem os recursos o quê? Os recursos biológicos, os recursos minerais e os recursos energéticos, tá? Os recursos minerais a gente pode estar destacando o quê? Ferro, argila, cobre, areia, mármore, granito, né? Entre outros aí. Já os recursos biológicos a gente pode citar vegetais, algodão, madeira, entre outros. Recursos energéticos a gente pode estar falando petróleo, urânio, carvão, luz solar, gás natural, entre outros também, tá ok? Então, isso aí é esses principais recursos naturais aí do Brasil, tá? E vai perguntar pra gente, assinale com X recursos naturais extraídos em seu município ou na sua região, né? Ou em nossa região aqui, tá? Então, vamos lá, eu vou basear em Pires do Rio, tá bom? A gente tem a questão da... Vou começar aqui começar pelo fim, né? A pesca. A gente tem aquela pesca que a gente usa, né? Que as pessoas pescam por lazer, né? Não é aquela pesca para comercialização, né? Animais também, né? As pessoas que caçam aí em determinadas épocas, né? Porque vamos pensar em algumas lavouras, né? Tem determinadas épocas do ano, tem a questão do javali, né? E se a caça não fosse permitida, com certeza os javalis acabariam com lavouras, né? Então, em determinada época do ano, o IBAMA libera a caça para javalis, tá bom? Mas ela é para comercializar? Não é, então não entra, tá bom? A questão de recursos florestais, né? Se encaixaria aqui também no nosso município? Não, não tem essa questão aqui não. Já os recursos minerais, né? A gente pode comentar aqui em relação ao nosso rio Corumbá, né? Em relação ao quê? Em relação à areia, né, meninos? Tem as dragas, né? Acredito que vocês já tenham ouvido falar, né? Sobre essas dragas, né? Então, a mineração de areia, né, ocorre, né, no nosso rio Corumbá ali, através dessas dragas. E quando se fala ela, meninas, essa mineração de areia, né, a maior e mais perigosa indústria da mineração, né, é muito perigosa, né? Gente, não tem como se falar em extração, né, sem falar em impactos ambientais, com certeza, né? A extração de areia, quando é realizada e com toda regulação, supervisão, ela pode danificar, né? Mesmo com toda essa fiscalização, ela vai danificar rios, ela vai causar erosão, tá? Seja em rios, em praias aí, e vai destruir ali os ecossistemas costeiros, tá bom? Então, infelizmente, não se tem uma extração que não vai prejudicar, tá bom? Todo tipo de extração aí acaba de uma forma ou outra prejudicando, né? E relacionada à areia, a gente, né, tem a questão da dragagem, né? No fundo do mar, nos fundos dos rios aí, né? Ela pode fazer o que? Ela faz com que o sedimento ele se desloque por quilômetros, né? Isso causa erosão, vai sufocar o que? Sufocar o ecossistema, isso dentro do mar, né? A questão dos recifes, de corais, né? Então, a erosão, o afundamento da terra é a introdução de quê?
de maquinária pesada, né, de veículos em habitats sensíveis, que não são acostumados, tá bom? E também vai ameaçar o que? A integridade das infraestruturas próximas ali, né? Como estradas e pontes daquela região, do rio, próximo ao mar ali. Ok, meninas? Então aí a gente destaca, né, recursos minerais. Em relação a vários tipos de mineração também, a gente pode estar destacando a cidade, né, de Catalão, né, em relação a vários tipos de minérios extraídos naquela região ali, né. Também outra cidade dentro de Goiás que se destaca, né, seria a cidade de Mara Rosa, se vocês quiserem estar pesquisando depois, tá bom? Cidade de Niquelândia também ela vai se destacar, Alto Horizonte, né, Minaçu e Catalão. Então essas cidades elas se destacam no quesito mineração, tá bom, meninos? Espero que vocês tenham feito aí, tá bom? E na próxima a gente conversa, né? O que vocês colocaram, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a esse conteúdo, ok? Bom, alunos, então vamos falar um pouquinho, né, em relação a esses deslizamentos de terras que acontecem, tá bom? Aonde, por quê, né, isso acontece aí. O nosso país, como a gente já viu no capítulo anterior, né, aqui no nosso país ele não acontece grandes catástrofes aí geológicas, né, devido ao quê? Devido ao nosso país aí estar localizado distante, né, dos limites que separam as placas tectônicas, né, como a gente viu aí a questão, né, dos fortes tremores, ok? Só que isso, alunos, não faz com que aqui no nosso país não tenham, por exemplo, outros tipos de catástrofes, né? Nosso país não está livre de fenômenos aí catastróficos, como a gente está vendo nessa imagem aí, né? Muitas vezes, esses fenômenos eles podem trazer o que? Diversos estragos, né? E até mesmo tirar a vida, né? De poucas ou muitas pessoas, ok? Então, a gente tem que entender, a gente tem que conhecer, por exemplo, se eu sei que alguma área ali, né, ela tem alta periculosidade em relação a deslizamento, né, eu tenho que saber para que eu não possa construir a minha casa naquele determinado local. Então, é importante eu conhecer essas áreas, né, com perigo aí, pois e nem as pessoas que eu conheço devem, né, não devem ocupar essas áreas, ok, meninos? A gente sabe que o quê? Que os deslizamentos de terra, eles são fenômenos naturais, né? E podem acontecer o quê? Em qualquer área, só que tem que ser área o quê? Inclinada, né? Na qual a ação aí da gravidade e outros fatores, como o quê? Como a chuva e a construção de estabelecimentos, entre outros fatores aí, eles vão gerar o quê? Eles vão gerar excesso de peso sobre o solo, né? Sendo esse solo aí habitado ou não, a ação humana ela pode acelerar o deslizamento, tá bom? Entretanto, também acontece de forma natural, né? Em razão aí, dos fatores como a questão da declividade do terreno, né? Claro que este mesmo aí é associado ao relevo. Outro fator a gente tem a pluviosidade, né? A quantidade de chuvas aí, também associada ao clima, né? Outro ponto que a gente tem que destacar, né? Quando as regiões elas são consideradas de risco natural, né? Essas áreas elas são ocupadas, as chances de acontecer um deslizamento ali de terra aumenta, né? Então as principais atividades humanas relacionadas a esses problemas aí a gente pode citar a questão do desmatamento e a questão das construções e ocupações irregulares, né? A questão do desmatamento, como que isso funciona, né? Para ser feito o desmatamento tem que ser feita a retirada de quê? Retirada da vegetação, né? A vegetação ela funciona, meninas, como que? Como uma barreira. Essa barreira vai impedir que essa água da chuva, né, ela impacte ali diretamente sobre o solo. Então a sua retirada ali, infelizmente, da vegetação, né, ela vai expor, né, e deixa ali suscetível a vários tipos de deslizamentos, ok? E dentro da questão das construções e ocupações irregulares, né, construções ali em áreas onde a declividade é elevada depende de lei municipal, né? Pois uma hora que para realizar a construção é necessária a retirada da mata, né? O que vai tornar aquele terreno ali menos estável, né? Apesar do rigor da lei, várias cidades eles apresentam casas, edifícios aí em vários terrenos aí que apresentam irregularidades, como a gente pode observar nessa imagem que vocês estão vendo aí agora, né? Cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, essa aí é a mesma imagem que vocês viram no início, né, que eu mostrei para vocês. Essa imagem se trata da onde, professora, né? Morro São Bento, em Santos, na tarde desta quinta-feira, após 2 dias dos deslizamentos. Que dia que é? Essa reportagem, meninos,
do dia 6 de março de 2020, tá bom? Desse ano aconteceu esse deslizamento aqui, tá bom? Infelizmente a gente, né, consegue observar, né, essas casas destruídas aí, né? Então vidas foram tiradas relacionadas a essa questão desse deslizamento, né, meninos? Aqui eu vou ler com vocês só um trechinho, né, os pontos mais importantes. A Prefeitura de Santos informou no final desta quinta-feira, 5, que equipes de busca encontraram o corpo de um homem no Morro São Bento e levando a 4 o número de pessoas mortas em deslizamentos na cidade, provocadas pelas fortes chuvas no último final de semana, né? Então, já 5 pessoas, né, foram, né, mortas relacionadas à questão dos deslizamentos de terra. Eu quero que vocês entendam, vou colocar aqui outra imagem para vocês estarem observando, né? Essa imagem aqui, bombeiros contam com o auxílio de voluntários, né, para ajudar a encontrar pessoas, né, pessoas que estão desaparecidas, né, e angústia, meninos, dentro da família é tremenda, né, para ainda encontrar essas pessoas que estão desaparecidas com vida, né, meninos? Aqui, ó, veja onde ocorreram as mortes. Aqui eu coloquei, aqui tá na reportagem, né? Lembrando que essa reportagem aqui, ó, do G1, tá? Essa reportagem é do G1, tá bom, meninos? No Guarujá, 23 mortes, em Santos, 4 mortes, em São Vicente, 2 mortes. Então, isso acontece sempre, né? Não acontece sempre, né? Em períodos aí longos de chuva, tá bom? E não vai... Gente, olha só a quantidade de mortes, né? 23 mortes no Guarujá. Então, ou seja, não é uma, não é duas, são 23 somente em um lugar, né? Em um único deslizamento. Então, é muito preocupante essa questão, né? Claro que a maioria dessas pessoas que vão, né, morar nesses lugares são pessoas que não têm condições de se manterem, né, em outros lugares. Então, sendo assim, elas vão, elas e suas famílias, né, colocam todos ali em risco, mas eles precisam de um teto, né, meninos? Então, é complicada essa questão, né? Aqui a gente consegue observar, ó, a tempestade causou alagamento em vias públicas, afetou o serviço, transporte, educação, fornecimento de água, energia elétrica e telefonia, e fez rodovias aí serem bloqueadas, né? Aqui a gente vê, litoral de São Paulo, né? Choveu o quê, ó? 239 milímetros, né? A média seria o quê? 257 milímetros, né? Aqui no Guarujá, a média seria 263 milímetros. Choveu, olha só a quantidade aqui, né? 320 milímetros ali, né? Muito além, né? Em São Vicente, a média seria 257 milímetros, choveu 207, né? Então, mas eu queria mostrar para vocês nessa reportagem, por quê? Para vocês verem que isso acontece no nosso país, né? Isso não está longe, né? A gente, graças a Deus, a gente não tem a questão né, de terremotos aí por a gente, não está localizado aí, né, nos limites de placas tectônicas aí que vão separar, né, nessas bordas aí, mas a gente tem outros tipos aí, né, de catástrofes, né, onde a gente se encontra no nosso território, ok, meninos? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar uma atividade com vocês, tá bom? Já pega o caderninho e já fica em mãos, tá bom? Agora, para a gente finalizar, sexto ano, 2 perguntinhas para vocês, questões curtas, né? Bem facinho para vocês, só para a gente não perder o foco da nossa aulinha de hoje, tá bom? Bom, então pega o seu caderno de geografia, pegou já? Que bom, né? Coloca a data de hoje, a atividade, salta uma linha e coloca número 1. Número 1 pergunta o seguinte: por que no Brasil não acontece grandes catástrofes geológicas? Eu já comentei com vocês anteriormente, né? Por que aqui não acontece? Quantas linhas vocês podem estar saltando? Pode saltar 3 linhas, né? Umas 3 linhas. Na número 2, caracterize o fenômeno deslizamento de terra, né? Você vai falar para mim por que acontece, né? Eles podem acontecer onde esse fenômeno é chamado deslizamento de terra. Aí vocês vão colocar para mim, tá bom? Professora, em que página eu vou olhar? Coloquei embaixo para vocês destacado de vermelho, tá bom? As páginas para pesquisar as respostas entre as páginas 44 e a página 45, tá bom? Espero que todo mundo faça organização no caderninho de vocês, tá bom? No mais, meus amores, é isso.
tá? Vocês fiquem todo mundo com Deus, tá? Tenham um bom dia aí para vocês, tá? E até a nossa próxima aula, onde a gente vai comentar essas questões respondidas, né? Fazendo a correção e tirar dúvida de vocês. Tchau, tchau, alunos!